Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, versículos 11, 12 e 13. Amai os vossos inimigos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos serás perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra e pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras: tomai por vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará:
Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus? Pobre louco! Quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o feriste com o espinho e a lança, não somente o pregastes no madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai para aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, Ele não deu esse direito, senão à natureza somente para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu se dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista, estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições barbárias que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas e dar razão àqueles que suportassem melhor a prova? Chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada, porque ele está sujeito do golpe que dará. Para o adversário quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas então não é sob uma outra forma
um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda nessa época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido que sucumbe. O amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho. Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e preservar o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861.